Olá, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Beleza? Então, eu sou o professor Tiago HB e vamos dar continuidade à disciplina de Introdução à Engenharia de Pesca, beleza? Nesta videoaula, iremos tratar a unidade 3, a gente vai discutir sobre a caracterização geral da pesca, beleza? Então, vamos lá. O objetivo desta videoaula é a gente apresentar um panorama geral da pesca artesanal no mundo, no Brasil e no Espírito Santo, para a atuação dos profissionais de forma sustentável, certo? Nós vamos falar sobre o Código de Pesca, né, o novo Código de Pesca que foi publicado em 2009. Nós vamos falar sobre alguns conceitos relacionados à pesca artesanal, aos recursos pesqueiros e trazer um pouco de informações de maneira bem geral, né, sobre esse assunto. Eu não vou detalhar tanto aqui nesta videoaula, porque não é o foco da nossa disciplina, que é mais apresentar um panorama da situação da pesca e a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto, certo? Então, essa disciplina, ela deve, né, ser trabalhada de forma geral, de forma ampla, e o detalhamento dessas informações vocês vão ver ao longo do curso de vocês, tá? Então, como objetivo específico, a gente vai apresentar esse breve histórico da atividade pesqueira, né? A gente vai conceituar os tópicos, né, sobre pesca artesanal, caracterizar a atividade pesqueira no mundo, no Brasil e no Espírito Santo, discutir os índices de sustentabilidade da pesca, né? E falar um pouquinho sobre as propostas de gestão integrada para o desenvolvimento do setor. Então, essa é a nossa proposta nessa videoaula. Eu vou tentar fracionar essa videoaula em algumas, né, para não ficar muito longo, para não ficar muito extenso, e para que vocês consigam entender da melhor forma possível, tá? Então, vamos falar sobre a pesca, né, gente? Já vimos, né, um pouco na quinzena passada, a gente já discutiu um pouco isso, que a pesca é uma das atividades mais antigas, né? Elas foram praticadas aí desde as sociedades primitivas. Portanto, ali na antiga pesca egípcia, né, a gente tem registros, né, de imagens, de escultura, que mostram que o homem já tem essa necessidade de captura, de retirar os organismos para alimentação. Então, a atividade pesqueira, a gente está dentro de um ramo, de uma atividade, de uma das atividades mais antigas, tá? Então, isso é muito importante, né? A gente entender o local que a gente está trabalhando, né? A área que a gente está trabalhando. Tá? Então, é muito importante a gente perceber que a atividade pesqueira, ela acontece no mundo todo, né? Em várias regiões e acontece por muitos anos já vem sendo realizada. Então, ela é uma das atividades mais primitivas, tá? E aí, os primeiros artefatos de pesca, eles foram construídos ali de anzóis, né, de madeira, ali datados ali de 30 a 40 mil anos, tá? As redes de pesca eram realizadas ali a partir do fim da pré-história, tá? As pescarias oceânicas, elas tiveram início a partir do Império Romano. E na Idade Média, essa pescaria, né, os recursos pesqueiros, eles eram utilizados como moeda de troca, né, entre os senhores feudais e os camponeses, tá? A partir, né, do século VII depois de Cristo, houve um aumento da demanda de pescado e isso requeriu também uma utilização de equipamentos mais eficientes para justamente capturar mais. Então, havia necessidade, a partir de aumento da população, também de aumento da necessidade da demanda por alimento, né? No século IX, os primeiros registros, né, de processamento de bacalhau, e aí começaram a ter as primeiras necessidades de estocar, de guardar o pescado para ser consumido depois, né? E aí a gente tem a salga como das técnicas, né, de conservação mais antigas que a gente conhece. E aí os métodos de conservação na época, né, era justamente a salga, né, que era o sal, que era utilizados pelos gregos e os egípcios, e o azeite também pelos romanos. Então, essas são as duas principais formas de conservação que a gente vai ver lá na frente, no tópico de processamento de pescado. Tá? E os primeiros anzóis, eles eram feitos de dente de garras de animais, né, espinhos vegetais, ossos de peixes e de outros animais. Então, imagine aí
antigamente como eram feitos, né? Esse era tudo feito naturalmente, né? A partir de animais, de pedras, né? De galhos, né? E esses anzóis eles eram fabricados das diversas formas para justamente ter a sua pressão ali e o pescador conseguir ter êxito na captura. As redes de pesca eram utilizadas fibras vegetais, né, utilizadas na confecção de vestimentas, e os métodos de pesca mais antigos eram linha de mão e armadilha também, o arpão, né? Aqui no Brasil a gente vai ver que era flecha, arco e flecha, né, que os indígenas utilizavam, e a gente tem aqui algumas imagens que demonstram alguns tipos de anzóis aqui, utilizados pelos maores aqui lá na Nova Zelândia, né? São anzóis bem primitivos a partir de ossos de baleia, de dente, né? De dentes de outros animais. Aqui os anzóis mais recentes, né? E as fibras de rede também, as de vegetais, e aqui as de nylon, que a evolução da pescaria se deu a partir do incremento da tecnologia. Tá? E aí, na evolução das pescarias, a gente tem que essa evolução da tecnologia e outros segmentos produtivos, ele possibilitou também uma evolução nas pescarias, né? A cada momento a gente tem a evolução da tecnologia associada à melhoria na captura desses organismos, né? Então a gente entende, né, que a partir da Revolução Industrial, a partir das Segundas Guerras Mundiais, e aí foi começada a incorporação da fibra sintética do nylon. Então a Revolução Industrial começou a pensar em tecnologias mais eficientes, né, que pudessem utilizar novos materiais mais resistentes para que os pescadores conseguissem ter uma maior produtividade. Na Segunda Guerra, a gente tem associado aí o incremento das tecnologias, né, de captura, GPS, de sonda, e que foram eficientes também na localização de cardumes, né, na localização dos pescadores em alto mar, que também foram tecnologias que surgiram das guerras. Tá? Isso tudo teve um incremento nessa atividade de pesca, né, na melhoria da atividade de pesca. Tá? E as contribuições da mecânica, da química, da eletrônica, telecomunicações e informática. Então, todas essas áreas elas contribuíram para o desenvolvimento do setor pesqueiro. Tá? E a gente entende ali que no Brasil, né, a pesca era praticada pelos indígenas, né, e eles foram os que apresentaram as várias técnicas aos portugueses, né? Eles pescavam nos rios, nos lagos, nos estuários, nas praias, né, e os europeus eles adaptaram ou modificaram as técnicas utilizadas pelos índios, né? E aqui as técnicas utilizadas pelos índios eram a flecha, né, os anzóis, e as armadilhas, que eram chamadas de currais de pesca, que até hoje existem esses currais de pesca em algumas localidades que foram aí, que surgiram a partir dos índios, né, da inteligência de manejar ali um local para guardar os peixes, né, e aprisionar os peixes a partir do curral de pesca, que é uma tecnologia muito bacana, muito interessante. Tá? No Brasil, depois ali do século XVIII e do século XIX, começou a haver a caça da baleia, que foi uma das grandes importâncias, né, de pesca no Brasil, que foi uma das primeiras atividades realizadas ali de forma mais industrial, com embarcações maiores, né, com embarcações que demoravam mais, que levavam um maior número de pescadores. Foi a pesca da baleia. E além da carne, para o consumo, o óleo era o principal produto da pescaria, da pesca da baleia. Então a gente entende que algumas comunidades, algumas cidades foram construídas, né, com óleo de baleia, né, que é justamente para fazer a liga, né, na construção civil. E esse óleo é utilizado justamente na construção de casas e para ceras na confecção de velas. Então eram utilizados também para outros fins, né? E aí a gente vai, a partir desse panorama, o que é pesca, a gente viu ali, né, as atividades, a gente vai definir alguns conceitos e definições. E aí eu pergunto, o que é pesca artesanal, né? De fato, o que é pesca? E qual a diferença entre pesca e pescaria? Então, essas são
perguntas, né, que surgem na cabeça da gente, que é o pesca, pescaria, atividade de pesca. E essas informações elas estão inseridas ali no Código de Pesca de 2009, né? Então a Lei 11.959 de 29 de junho é uma lei muito importante que trata sobre atividade de pesca, a sustentabilidade das atividades pesqueiras aquícolas aqui no Brasil, e é a lei que orienta o profissional em engenharia de pesca para atuar na nossa área. Então é muito importante que a gente conheça e que a gente saiba, né, os tópicos, os artigos que regem essa lei. E aí no artigo 2 ele trata da pesca. E aí ele define o que é pesca. Pesca é toda operação ou ação ou ato tendente a extrair, a colher, apanhar, apreender ou capturar recursos pesqueiros. E atividade pesqueira já engloba o quê? Compreende todos os processos, né, dessa pesca, da explotação, da exploração, do cultivo, a conservação, processamento, o transporte, a comercialização e pesquisa dos recursos pesqueiros, ou seja, está envolvido toda a cadeia produtiva. Enquanto pesca é simplesmente o ato de você ir lá e retirar o organismo do ambiente aquático. Então, é o ato de extrair, de apanhar. E a atividade pesqueira já é mais complexo, já envolve o transporte, o processamento, a conservação, né, a comercialização desse recurso pesqueiro. E aqui a gente está tratando de recursos pesqueiros, né? E aí a gente entende que a engenharia de pesca ela está voltada a esses recursos pesqueiros, né? E aí o que são recursos pesqueiros? Quando a gente olha na prateleira do supermercado, na peixaria, então recursos pesqueiros são todos os animais ou vegetais hidróbios passíveis de exploração, estuda ou pesquisa pela pesca amadora de subsistência científica, comercial e pela aquicultura. Ou seja, são todos os organismos aquáticos que onde há um interesse de exploração do homem, seja para alimentação, seja para o consumo, seja para exploração científica, né, para estudos científicos, tá, ou para aquicultura. Então, dentre todos os organismos aquáticos, a gente tira ali deles uma parte que são recursos pesqueiros, que tem exploração, que tem interesse do homem. Porque tem vários organismos que não há interesse econômico, científico nenhum, que não há estudo científico nem nada. Então, eles não são recursos pesqueiros. Recursos pesqueiros são apenas aqueles que, de fato, existe uma exploração, né? Estudo científico, etc. Tá? E aí, dentro dessa lei 11.959, a gente define a pesca como a comercial e a não comercial, tá? A pesca comercial ela é dividida em pesca artesanal e industrial, que é a pesca que é utilizada para fins econômicos, né? Para lucro, né? Porque o pescador vai lá para pegar o peixe para comercializar o peixe. E a pesca não comercial é quando não há esse interesse de venda, né? Que pode ser científica, amadora ou de subsistência. Então, a pesca ela é dividida aí em duas classificações, comercial e não comercial. E dentro de cada uma delas, a gente tem outras divisões, tá? Então, da pesca comercial, a gente tem a divisão de pesca artesanal e pesca industrial. Mas qual seria a diferença, tá? A pesca artesanal, ela é praticada diretamente por pescador profissional, né, de forma autônoma ou em regime de economia familiar, com meios de produção próprios ou mediante contrato de parceria, desembarcado, podendo utilizar embarcações de pequeno porte. Já a pesca industrial, ela é utilizada ali, é desenvolvida quando ela é praticada por pessoa física ou jurídica, tá? E envolve pescadores profissionais, né? Ou seja, com carteira assinada, empregados ou em regime de parceria por cotas partes, utilizando embarcações de pequeno, médio e grande porte, com finalidade comercial. Então, a principal diferença é essa, é quando há profissionais empregados, né? Que a pesca industrial ela tem o pescador com carteira assinada, as empresas elas pagam o pescador por carteira assinada, né? Eles pagam os direitos, né? Todos os direitos de férias, né? De seguro defesa, de seguro, enfim, todos os tipos de direitos trabalhistas, a pesca industrial ela cobre. Já a pesca artesanal não, que é feito por parceria, né? É feito na economia familiar, de forma autônoma, tá? E às vezes não tem nem embarcação. Então essa é a grande diferença de pesca artesanal para pesca industrial.
tá? Já a pesca não comercial ela é dividida em quê? Em científica, amadora e de subsistência. A científica ela é utilizada por pessoa física ou jurídica, pode ser uma instituição de pesquisa, né, no caso o IFES, com finalidade de pesquisa científica, com finalidade de estudos, tá? A pesca amadora ela é desenvolvida quando ela é praticada por brasileiro ou estrangeiro com equipamentos e petrechos previstos na legislação, tendendo a finalidade ao lazer, de desporto, que é justamente o pegue, pesca e solte, né? Que o pescador artesanal ele pega o peixe e devolve o peixe, né? Que é mais assim, para ele sentir o prazer de fisgar o peixe, de brigar com o peixe ali. Mas ela é muito rentável, né? Hoje em dia está sendo muito utilizada por vários pescadores, que é justamente levando outras pessoas para desenvolver as atividades de pesca, né? Mas ela não tem a finalidade de comercializar o peixe, né? A parte comercial está envolvida na logística para levar o pescador em alguns pontos de pesca para ele buscar os peixes, mas ele devolve o peixe ao mar. E já a pesca de subsistência ela é praticada com fins de consumo, né? Ou de escambo, ou seja, trocas, né? Ele pega o peixe para trocar por um frango, por carne de boi, né? E ele não tem fins lucrativos, né? Eles utilizam petrechos previstos também na legislação específica. Então, a pescaria de subsistência é quando o pescador vai lá para pegar o peixe para dar de comida para a sua família, para se alimentar, e não tem finalidade de obtenção de lucro, tá? E o que é sustentabilidade, né? Sustentabilidade é o desenvolvimento que satisfaça as necessidades do presente sem comprometer as capacidades das gerações futuras. Então, essa atividade de pesca ela precisa ser sustentável, porque ela precisa incorporar esse conceito para capturar hoje os organismos aquáticos e também fazer com que eles existam ali no ambiente aquático por muitos anos. No caso, eles não entrem em extinção. Então, esse é o nosso foco principal da nossa disciplina, do nosso curso, a ideia de promover uma captura, uma pesca sustentável. Então, esse é o grande objetivo da nossa área, né, da engenharia de pesca, tá? E agora a gente vai ver um panorama da pesca artesanal no mundo, tá? Eu vou gravar uma nova videoaula com esse assunto, tá? E porque senão a gente vai ficar muito corrido, né? Muito puxado. Essa videoaula já tem 15 minutos, tá? Então eu vou dividir essa aula em várias videoaulas para que vocês consigam ter a condição ali de assistir, de entender direitinho, tá? Qualquer dúvida, fique à vontade para me perguntar lá no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, ou me mandar um e-mail, tá bom? Então, um abraço, fiquem bem e até a próxima aula.